Bem, eu sou o José Raul Gironde, ortodontista, faço parte do projeto Saúde Bucal, inserido dentro do programa do Dr. João Soares Saúde. Hoje selecionei para vocês alguns casos clínicos, na verdade são 2 casos clínicos que nós vamos ver em seguida. Então selecionei para vocês, para a gente apresentar 2 casos clínicos que são severos, e ocorre normalmente na população. Então a gente vê aqui uma criança que essa menina tem 13 anos, ela tinha 13 anos na cidade, aqui ela terminou com 15 anos. Então ela tem os dentinhos aí para fora, ela tem o rostinho mais quadrado, que é comum para a ortodontia nós falarmos que ela é braquifacial. Então são casos extremamente difíceis, porque a pessoa quando tem esse tipo de padrão facial, são os padrões faciais onde que a gente tem o padrão de beleza mais bonito, mas em compensação a musculatura é muito intensa. Então aí ó, tem os dentinhos para frente, a gente vê numa vista lateral direita, os dentinhos aqui na vista frontal, e do lado esquerdo também, olha o quanto nós temos de dente para frente, no popular, né, mas que nós chamamos de overjet. E aqui é o caso terminado. Chama a atenção desse tipo de procedimento, que nós colocamos os aparelhos só na parte inferior, que não tem a necessidade eminente de ser colocados aparatos em todos os dentes, porque vai depender do caso. Às vezes, quando nós colocamos aparelhos em dentes na parte superior, talvez projetamos mais os dentes e acabamos interferindo no resultado. Pode ser colocado? Pode, mas vão agir esses bractes, que são essas pecinhas que nós estamos colocando, agindo como figurantes. Porque se colocarmos alguma coisa nessa região, podemos provocar uma piora no caso. Então aí o caso terminado, com a relação dos dentes, chama a atenção que nós não fizemos extração para poder resolver esse caso. E chama a atenção também que às vezes esse negócio de nós colarmos em cima ou colarmos embaixo vai depender do caso. Então não há necessidade de o paciente ficar cobrando do cirurgião, do dentista, do ortodontista, a colagem dos aparelhos em cima ou embaixo. O que tem que ser feito é de acordo com cada caso. Então aqui é a radiografia, a teleradiografia no início, onde que a gente vê a projeção dos dentes aqui. Essa situação aqui é a mandíbula que está mais para trás, e a maxila, que é essa parte superior aqui do crânio, está mais para frente. E aqui o resultado finalizado. Então por isso que há necessidade de nós fazermos a tomada inicial, que seria a documentação ortodôntica inicial, e depois a final para a gente ver os resultados efetivos. Aqui é uma panorâmica inicial, onde a gente faz a leitura de vários aspectos, e aqui a radiografia final já com a barra 33, que esse caso foi importante fazer uso. E isso para nós ortodontistas e para o paciente de alguma forma é importante, é sabermos que dentro do traçado cefalométrico, que é a visualização que nós temos para darmos o diagnóstico, então é feito esse monte de traçado aqui que vai nos orientar o que nós devemos realizar. E aqui é o resultado final. Então, em cima da radiografia final, nós fazemos a comparação, que essas sobreposições aqui nos dão a certeza que o resultado foi conseguido. Aqui um outro caso. Então, esse paciente também com 12 anos, com a mordida aberta, com a situação de respirador oral. Esse quadro é um quadro típico, como já falamos em programas anteriores, é um quadro típico de respiração oral. O paciente teve um desenvolvimento, né, nítido aqui, mas a diferença de idade de início e final foi de 1 ano e 9 meses. Aqui nós vemos o início de uma norma lateral, frontal, e de uma norma do lado esquerdo. Então nós vemos
que ter uma abertura. Então, isso que nós chamamos de mordida aberta. Nesse caso, devido ao padrão facial desse paciente, como eu estou mostrando, ele tem um rosto mais alongado, nós fomos obrigados a fazermos uma mutilação. Na verdade, nós fizemos extrações para podermos resolver esse caso. E aí é uma situação que a gente vê os aparelhos, né, com o uso dos aparelhos, alças, enfim, independente da técnica que utilizamos, é a forma com que nós temos que reorganizar esse caso. Aqui o resultado satisfatório, infelizmente sem os dentes, mas nesse caso não haveria condição nenhuma da gente resolver o caso sem fazermos extração, devido à biprotrusão. O que seria isso? Os dentes estarem mais para frente do que o lábio. Então, se nós tentarmos corrigirmos nessa situação, o lábio ficaria muito para frente. Então, aqui, mais uma vez, falando que a radiografia final é de suma importância, porque nós temos a relação efetiva de como terminamos. Aqui, só chamando a atenção, olha só, esse paciente, por essa radiografia, nós conseguimos diagnosticar a respiração nasal e a respiração oral. Não existe somente respiração nasal e respiração oral, como já falamos, mas esse conjunto, toda vez que nós temos essa respiração oral, é extremamente prejudicial para esse paciente, porque o ar entrando pelo nariz, ele acaba não ocorrendo o que? O turbilhão de esquentamento desse ar para ir para os pulmões numa temperatura adequada. Então, por exemplo, pega uma temperatura lá, 10, 15 graus, e esse momento de aspiração do ar pelo nariz, ele passa por esses turbilhões, o cérebro sente o cheiro, esquenta, umedece e vai para os pulmões a 36 graus. Quando ocorre pela boca, o que vai ocorrer? Pega os mesmos 10, 15 graus aqui, entra pela boca e vai para o pulmão a 22, 23 graus, o que prejudica sensivelmente a realização dos pulmões. Ou melhor, a dificuldade de esquentar esse ar. Aqui é uma radiografia panorâmica inicial, onde temos até a abertura assim, bem distinta, e aqui a realização do caso aí final. Mais uma vez, aos traçados cefalométricos que nos orientam efetivamente o que nós podemos e o que devemos fazer, e aqui a realização do caso efetivo final. E aqui de suma importância para o dentista, isso aqui é uma prática que o dentista usa, né, que o ortodontista usa, para saber quais as modificações efetivas que ocorreram. Bem, espero que tenham gostado dos casos que eu trouxe hoje. Numa próxima oportunidade iremos falar a respeito de outras possibilidades. E acredito que nesses casos que eu mostrei, o mais importante, o que é? O diagnóstico. Sem o diagnóstico, nós não conseguimos absolutamente nada. Isso vale para tudo. Bem, deixo aqui meu abraço a todos. Até uma próxima oportunidade.